Imagine um instante de paz, de repente, interrompido por um tremor profundo que parece vir do centro da Terra, ou uma onda gigantesca surgindo no horizonte, como um monstro marinho pronto para engolir tudo em seu caminho. Hoje vamos mergulhar no passado e explorar os maiores terremotos e tsunamis que já devastaram nosso planeta, eventos que redefiniram paisagens e cidades em questão de minutos, mostrando a força incontrolável da natureza. Juntos, vamos entender o verdadeiro impacto dessas fúrias da natureza e como moldam a história da humanidade, deixando cicatrizes profundas na memória e na alma dos que as vivenciaram. Nossa jornada começa em 1960, na cidade de Valdívia, no Chile. Imagine só, um terremoto de magnitude 9,5 na escala Richter, o mais poderoso já registrado na história. Valdívia foi devastada. Edifícios que antes eram imponentes, agora, nada mais eram do que escombros, ruas que se transformavam em labirintos irreconhecíveis. E como se não bastasse a fúria da terra, o terremoto ainda gerou tsunamis que se espalharam pelo Oceano Pacífico, impactando ilhas distantes e alcançando até mesmo as costas do Japão e das Filipinas. O tremor durou cerca de 10 minutos, mas o impacto desse evento, o medo, a destruição, ecoam até hoje na memória dos chilenos. Final de ano, época de festas, de alegria, de união. Mas, em dezembro de 2004, o Oceano Índico testemunhou um dos desastres naturais mais devastadores da história recente. Um terremoto submarino colossal, com magnitude de 9,1, rompeu o leito oceânico na costa da Indonésia. O resultado? Uma série de ondas gigantescas, tsunamis que avançavam sobre a Terra com fúria incontrolável. 14 países foram atingidos, da Indonésia ao Sri Lanka. A fúria do oceano deixou um rastro de destruição inimaginável, mais de 230 mil vidas perdidas. A comunidade internacional se uniu em solidariedade, enviando ajuda humanitária. Mas as cicatrizes, essas jamais serão esquecidas. O Japão, um arquipélago forjado no encontro de placas tectônicas, convive com a ameaça sísmica desde os primórdios de sua história. É um país que aprendeu a lidar com a fúria da natureza, a respeitar a força dos terremotos. Mas em 11 de março de 2011, a natureza desafiou todas as expectativas, como se quisesse mostrar que ainda era capaz de surpreender, de assustar. Um terremoto colossal, com magnitude de 9,0, atingiu a costa nordeste do país, liberando uma energia inimaginável, como se um gigante adormecido tivesse despertado. O epicentro, localizado a quilômetros da costa, desencadeou um tsunami monstruoso, com ondas que chegaram a 40 metros de altura, mais altas que um prédio de 10 andares. Imaginem a força da água, a velocidade, a capacidade de destruir tudo em seu caminho. Vilas e cidades costeiras foram engolidas pela fúria do mar em questão de minutos, deixando para trás um rastro de destruição e tristeza. Era um dia tranquilo de outono, em 1755, um dia como outro qualquer em Lisboa. As pessoas seguiam suas rotinas, sem saber que a terra sob seus pés estava prestes a tremer. De repente, um terremoto devastador, estimado entre 8,5 a 9,0 de magnitude, atingiu a cidade. Lisboa, um centro cultural e econômico, foi reduzida a escombros em minutos. E como se não bastasse, um tsunami colossal atingiu Lisboa logo em seguida. Navios foram arremessados terra adentro, o mar invadiu as ruas. O terremoto de Lisboa deixou uma cicatriz indelével na capital portuguesa e abalou profundamente a Europa. No dia 27 de março de 1964, o Alasca, terra de paisagens deslumbrantes e natureza selvagem, foi atingido pelo terremoto mais poderoso já registrado na história dos Estados Unidos. Com uma magnitude de 9,2, o terremoto sacudiu o estado por 4 longos minutos, abrindo fissuras no solo,
como se a terra estivesse se partindo ao meio. Anchorage, a maior cidade do Alasca, sofreu danos catastróficos. Edifícios desabaram, ruas se retorceram, a linha costeira foi redesenhada pela fúria do terremoto. E como se não bastasse, um tsunami devastador se espalhou pelo Oceano Pacífico, atingindo a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá. O Alasca, antes tranquilo, agora enfrentava a fúria da natureza. Em 1952, a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, uma terra de vulcões e beleza selvagem, foi o epicentro de um dos terremotos mais poderosos do século XX. Com uma magnitude de 9.0, o terremoto gerou um tsunami devastador que se espalhou pelo Oceano Pacífico, atingindo as ilhas Kurilas, o Japão e até mesmo o Havaí. A fúria do tsunami causou destruição generalizada, destruindo casas, inundando cidades costeiras e ceifando vidas. Uma tragédia que marcou a história da região. Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile, um país acostumado a lidar com a fúria da natureza, foi mais uma vez sacudido por um terremoto devastador. Desta vez, o epicentro foi localizado na costa da região de Maule, a cerca de 300 quilômetros ao sul da capital, Santiago. Com uma magnitude de 8.8, o terremoto de Maule foi um dos mais fortes já registrados, liberando uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. Imaginem a força, a capacidade de destruição. Cidades e vilarejos inteiros foram reduzidos a escombros. Pontes desabaram, estradas se tornaram intransitáveis. Mas em meio à tragédia, o povo chileno demonstrou uma resiliência extraordinária, com vizinhos ajudando vizinhos a resgatar sobreviventes dos escombros, mostrando que a união e a solidariedade podem superar os momentos mais difíceis. Menos de um ano após o devastador tsunami de 2004, a ilha de Sumatra, na Indonésia, ainda se recuperando da tragédia anterior, foi novamente atingida por um terremoto poderoso, desta vez com magnitude de 8.6. O terremoto, que ocorreu em 28 de março de 2005, gerou um tsunami menor em comparação com o evento anterior, mas ainda assim causou destruição significativa, um lembrete de que a natureza ainda estava inquieta. O terremoto de 2005 foi um lembrete brutal de que a Terra está em constante movimento e que as zonas de subducção são áreas de intensa atividade sísmica, um alerta para que a humanidade esteja sempre preparada. Em 15 de agosto de 1950, um terremoto de magnitude 8.6 atingiu a região do Himalaia, na fronteira entre a Índia e o Tibete, uma área de montanhas imponentes e beleza singular. O terremoto desencadeou deslizamentos de terra massivos, que soterraram vilarejos inteiros, bloquearam rios e criaram lagos que inundaram vastas áreas. A força do terremoto foi tão intensa que alterou o curso de rios, remodelando a paisagem montanhosa de forma irreversível, mostrando a força da natureza e a sua capacidade de transformar tudo em seu caminho. Nossa jornada pelos terremotos mais devastadores da história nos leva agora ao ano de 1556, na província de Shaanxi, na China. Em 23 de janeiro daquele ano, um terremoto de magnitude estimada em 8.0 a 8.3 atingiu a região densamente povoada, desencadeando uma catástrofe de proporções inimagináveis. O terremoto de Shaanxi é considerado o mais mortal da história registrada, com um número estimado de 830 mil vítimas. Uma tragédia que marcou a história da humanidade, um lembrete da força implacável da natureza. Ao revisitarmos estes eventos devastadores, somos lembrados de que, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda estamos à mercê da natureza. Somos vulneráveis, suscetíveis às suas forças incontroláveis.
As comunidades afetadas por estas tragédias nos mostram que a vida encontra um caminho, que a reconstrução é possível e que o espírito humano é capaz de superar os desafios mais assustadores. Que essas histórias sirvam de lição, de alerta, mas também de inspiração. Inspiração para que a humanidade se una, para que busque soluções para minimizar os impactos desses eventos, para que esteja preparada para o futuro. Afinal, a Terra continua a se mover, a nos desafiar, e cabe a nós estarmos prontos para enfrentá-la.